E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Perini, rosto do podcast, e minha esposa. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esse podcast histórico. Verdade, porque hoje é o podcast número 69. Um número sugestivo. E observando aqui a mesa, já devem ter visto qual é a temática do podcast para que eles são desatentos e não viram o título, né? Porque tá lá também. É verdade. Mas é qual verdade. é o assunto do podcast 69? Hoje vamos falar... Não vamos falar de sexo Deixa que eu diretamente. falo qual que é o assunto. Hoje, o assunto é sexo. Isso aqui é pro pessoal que tá ouvindo só na versão em áudio, ó. Chicotada, senhores. Como é que foi isso, Dani? Gente, Não, é mas mentira. você sabe que o Edson tentou passar a perna em mim, né? Sim. Você Como é sabe que dessa foi? história? Você vai contar isso? Eu Ah, acho que você não não pode pode? contar isso, não. Não pode contar isso, não estamos ao vivo, se né? for Tá essa ao história vivo. for ser contada, eu vou Tá defender o ligado? Edson. Eu vou Eu ficar vou mal. defender o mais o Edson. Edson fecha Então o não vou negócio. contar a Não história, faça. mas ele tentou passar a perna em mim. Tudo pelo bem da empresa. Mas não foi bom? Ah, não Foi tentou ótimo. passar a perna, ele tentou Foi lutar por ótimo nós, porque ele maluco. não conseguiu, entendeu? Eu sei qual é a história. Eu conheço essa história. E aí Ele só fez lutou sozinho. pela empresa, não é tentar passar a perna, isso. Você queria vender mais caro? Não, ele me fez uma oferta. Eu fiz uma oferta, né? E aí a gente... Eu aceitei ela a oferta. aceitou Não, a peraí. oferta. Começa do começo. Vocês já estão começando no meio. A Dani entrou na história porque o Edson entende que a Dani é muito boa em marketing, né? Eu sou boa do marketing orgânico. A Dani é intencional. E a gente vê isso toda vez que a gente se reúne com ela. Porque ela puxa da gente várias coisas que a gente não estava vendo. E aí o Edson falou, putz, eu vejo esse potencial gigante na Dani e eu quero ela junto com a gente. Então ele, por conta própria, que eu não tenho nada a ver com isso, não abriria não abriria a mão da minha parte na Vibrio, que, enfim. E aí o Edson foi falar com a Dani. E aí, pode continuar a história, foi assim. Não, e aí ele me fez uma oferta, eu aceitei a oferta. E aí deu a Malu, aí ele abriu o sex shop, porque ele fez a oferta antes dele abrir. De fato, o sex Foi no shop. dia, mas foi de manhã. Mas foi de manhã. É. Aí ele, sei lá, abriu à noite. Aí você tinha vendido já, sei lá, você tinha esgotado já os bullets. Quando vendeu tudo Aí isso, no dia foi. seguinte, Não, e ele eu liguei tentou, pro Paulo, eu liguei pro triplicar Paulo. a oferta, entendeu? Calma aí, vocês Foi estão tipo contra o isso. Edson aqui, né? Não, calma aí. Mas aí. eu entendo. Deixa eu Não, calma. E eu liguei pro Eu devo Paulo. defender. Mas e eu veja passei bem, é porque dados. o Edson não estava entendendo o meu potencial. Ele não tinha ninguém noção. sabia. Não é que ele não estava entendendo, dava, não tinha não como dava. Nem eu precisar sabia. essa Ó, informação. vou dar um Tem que exemplo. falar o que aconteceu. Tá. Como é que foi esse dia da numeração? A numeração, inauguração. primeiro, vou dar um exemplo do lançamento. A gente colocou lá um valor extraordinário de mini bullets, né? Que é esse nosso principal aqui. Todo mundo que acompanha a Vibrio já vai saber. Eu coloquei um número extraordinário. O Raul falou, tá ok. Eu falei, tá ok, vamos. É o presente que eu sempre dou aqui para os convidados. Então, no dia do lançamento, a gente tava num restaurante e aí o número começou, venda. E o Raul dando certo, o Raul comemorando e abraçando, venda. Não, mas você A não gente com explicou equipe direito. pequena, O Edson foi e falou assim, eu vou fazer uma margem, eu vou fazer aqui, vou imaginar quanto que a gente vai A gente vender. fez 4 Isso. faixas de possibilidade Isso. de número de venda, né? PMG, absurdo. Absurdo. E... Isso era muito absurdo. Isso é importante porque a gente tinha um estoque e tinha a possibilidade de acessar um pequeno outro estoque, não era isso? A gente tinha a possibilidade de acessar, a gente tinha um estoque, a gente tinha a possibilidade de acessar um estoque médio. E comprar a gente de tinha uma todo possibilidade de comprar no tamanho G de todos os distribuidores que a gente tinha no mercado. A gente tinha no tamanho absurdo de comprar direto do distribuidor que importava uma quantidade absurda. Que era o último do Brasil, né? Então eu tava ali com É o Raul. muito boa essa história. Eu tava venda, e o Raul comemorando, É aí eu bom pra comecei você. a ficar preocupado. E qual que vocês acharam que era a chance de chegar, assim? Não, por Não, exemplo, o absurdo, eu calculei Não, os você achava percentuais. que ia ser M, absurdo. tipo M. Não, a gente achou que ia ser P. Eles não sincero. acreditavam. O resto, no meu. não. Eu acreditei Fazer- muito mais em você, Gente, Malu, um porque ser eu comprei humano. na baixa, Eu tenho entendeu? certeza Eu Vamos comprei lá. muito na baixa. Vamos lá. Um ser humano. Ela comprou muito na baixa mesmo. Esse foi o caos. Ó, a sua maior investidora sou eu, na verdade. Eu tenho certeza. entendeu? Ó, nos cálculos, né? Quando você vai fazer uma simulação ali, eu imaginei um tamanho. Ó, vamos ver se isso aqui é tão sem nexo assim. No absurdo, equivalia a, sei lá, na época, mais de 15% da sua audiência comprar um mini bullet, maluco. Era absurdo. Não faz E sentido. essa era a hipótese Absurda. absurda. 15% da Vocês chamaram audiência. de PMG só porque era um sex shop ou vocês fazem isso? Não, faz sempre. PMG. beleza. PMG. Uma dúvida que veio na minha cabeça. PMG absurdo. Ok. Então, é os números possíveis. O absurdo envolvia 15% da audiência. Se a gente trabalhar com qualquer margem, não tem isso de views dos stores.
Não dá, Normalmente, não o dá, influenciador, para ter 15% nos stories de views, só que aí todo mundo que vê os stories vai comprar, é um número muito absurdo. Então, tá dentro do absurdo. Só que o absurdo, às vezes... Acontece. o diabo, ele mora no detalhe. Ele habita esse lugar. Então, o P, ele envolvia, sei lá... 5% daquele número, 4%, que já não era P. É isso que eu tô falando. Já era uma... Já era absurdo. Cara, Era uma se a gente meta for boa. considerar do mercado de marketing digital, você não vende pra 4% da sua audiência. Não, Quando você bota é. uma arrasta pra cima ali, não Não. diz... Não vende, cara. Não tem como. Então, eu tinha um conhecimento daquele mercado, expliquei pros meninos, e aí, eu lembro que eu ainda falei pro Edson, mas assim... A gente nunca sabe. Eu estou me baseando em métricas que eu conheço. A gente tem que colocar aqui vezes 3 para ter uma margem ok, e a gente calculou tudo no vezes 3. Na hora que abriu o carrinho, eu lembro do Edson e a expressão dele foi: cara, deu algum erro. Porque o Edson não falou que vendeu tudo. Tava errado. A frase dele foi: deu algum erro no site, que merda. E abriu o PC. Eles estavam Foi. aqui em São Paulo, porque a gente pretendia comemorar. A gente tava no restaurante. Tava junto. Eles A A gente Dani tava no também restaurante tava. porque era foda-se, porque, tipo assim, era um dia que não ia vender muita coisa. Tava ok, ia vender um número, mas não ia fuder tudo. Tava E prevenido. eles aqui, e o estoque, a loja, os funcionários, Em Goiânia? pouquíssimos Em Goiânia. funcionários ainda em Tava Goiânia. começando. Três? Isso. O Edson me enlouqueceu. Não, eu fui fazer contrato, caixinhas. vamos. A Marcela Foi. ainda nem tava tão envolvida ainda com a Não. Marcela Ela teve nem que tava estar lá, com a né? gente. Ela não tá, ela Eu tava tava, eu envolvida estava no processo com desde o o Edson, primeiro. né? Não, É. você não A tava Marcela- na marca. Não, ainda como, não, na marca. Como o cara da marca. Tava. Tava. A Marcela sempre foi. Mas era o Desde primeiro o dia. início. Não, era o Não, primeiro era o dia da primeiro marca minuto. oficial, era o Mas primeiro o que minuto. eu fazia na Não, marca o primeiro nessa... minuto era nesse... era uma comemoração, venda, e eu olhando E pro aí deu Raul pau. e abraçava, nossa, tá muito bom, porque era muito absurdo. E eu E aí eu olhei e falei, ai, Raul, fazer caixa, porque deu erro dava. aqui, eu olhei, tá zerado. E o Edson já falou que deu erro sabendo que eu ia ficar louco, né? Então o Edson já meteu um... Não, eu fiquei tão preocupado. Deu eu fiquei erro, tão tal. preocupado, Tará. E aí eu fiz assim, que erro, Edson? Como é que Mas pode zerou. dar um erro? Porque, tipo, eu tinha um site, um sistema, um negócio. Falei, cara, eu testei tráfego, testei tudo. Esse site não cai. Que erro que pode ter dado nisso? Aí eu abri... Ah, porque ainda teve isso, né? Eu falei pra eles, eu falei, gente, quando eu abro o Materializa, né? Quando o Bruno já abriu o Viver de Renda, a gente já derrubou alguns sites. Então vamos colocar uma margem boa de acesso pra não dar ruim. Falei isso pro Edson, não, beleza. Então O pessoal é curioso site não também, né? caiu. Não caiu, O não site já não falei caía isso. nunca. Vai Eu ter cuidei de muita site gente com 2 milhões de curiosa, acessos, não tinha Tava como. muito, tava bom. Então assim, eu falei, cara, o site não caiu. Eu olhei pro Edson e falei, que erro, velho? Não tem espaço pra ter um erro aí em alguma coisa. Eu falei, se for um erro, é alguma outra coisa. Aí eu falei, Edson, não é um erro, vendeu tudo. O Edson falou, não vendeu tudo. Eu falei, Edson, vendeu todo o estoque tá zero. Aí o Edson, vendeu O tudo. quanto era o estoque? Vocês lembram? Ah, a O gente inicial, vai falar? 1.200 e alguma coisa. Sim, pô, por que não? Era 1.200 e não sei, alguma é porque coisa. a gente geralmente Quando é não número fala. bom, a gente fala. 1.200. Quando é ruim, você A esconde. primeira faixa era 1.200 e alguma coisa, acredito. Era a primeira faixa de estoque. A primeira Aí tinha- faixa, aí tinha isso é o P. outras- É assim, rompeu a primeira faixa. Só que foi rompendo. Aí vem o bônus. Eu falo pro Edson, cara, bota no Bota M. mais. Tá tudo Foda-se. bem, tá tudo bem. Relaxa, e eu na maior relaxa. tranquilidade. E tipo, isso foi era muito bom. Segundo, terceiro minuto. É isso, E eu ia 3 salvar no minutos, computador, comendo. segunda faixa. Aí, e eu muito tranquilo ainda. E o Edson já começou a dar um negócio assim, caralho. Aí eu falei assim, suorzinho aqui escorrendo, E o que eu, foi essa? oh. E ele, não, eu falei, só bota pra segunda faixa, foda-se. Aí o Edson, cara, caiu de novo o produto. Eu falei, não. Aí foi brincadeira. Aí eu comecei a chamar atenção de louco. No 4 minutos, falei, cara, tá sem Aí ele nexo. começou a me mandar áudio. Malu, isso não faz sentido algum. Malu, isso não faz sentido algum. A gente... Não faz sentido algum. Aí eu... Não. O que tá rolando? Ele, não, tá vendendo muito. Isso não faz sentido algum. Era só o que Não ele fazia, repetia. não fazia sentido numérico. Tipo assim, cara, não tinha nexo. Aí eu sei que a gente abre mais uma faixa, que era a G já, e eu falei pro Edson, cara, acrescenta ainda 20% de margem no G. E segura aí. Aí o Edson pega, coloca, aí segura mais um tempo. Dessa vez segura os que a gente tinha pedido os pratos no Fonte. Chega os pratos, a gente começa a comer. E aí, tipo, de novo, o Edson olha pra mim e fala, acabou. Eu falei, não, agora... Eu falei, Edson, tem alguma coisa errada? Não tem. Aí a gente começou a olhar os pedidos manualmente, assim, tipo, dar uma olhada, ver se aqueles pedidos eram reais. Se tinha alguém que comprou 1.000 unidades. pra Alguma sair, coisa né, assim, então. pra gente cancelar. E aí a gente olha, Não tinha. cara, normal. 2. Eu falei, que merda. E os endereços reais, os CPFs reais. E eu fiquei, A cara... hora que quando vende a pessoa fala que merda. Mas deu é alguma loucura. coisa errada. Foi Exato, alegria o Edson só pra- me mandava mensagem Gente, assim, não vai dar, é não vai desespero, dar. Aqui a gente tá passando 3.400 Ele não tava unidades. feliz, tava desesperado. A gente não tava feliz mais. Era desespero. No ponto que se ultrapassou Aí eu 3.400 recebi unidades, uma foi loucura. mensagem do Raul, falando assim, Malu, a gente tá indo pro centro de São Paulo. Eu,
Tá indo pro centro de São Mas Paulo. isso ainda tem um absurdo ainda, não chegou. Aí a gente sobe pra última camada, que a gente tá falando, sei lá, 5 mil. Eu arrumo mais uma menina no Instagram, tipo, eu saio pesquisando gente, olhei o estoque, vi, falei, me dá tudo. E a gente troca... Aí o Raul começou a comprar os estoques de todos De um monte de as gente. lojas Eu comecei a que ele- comprar tudo. Eu comecei a boletar todos e falei, aumenta o preço pra ver se diminui o número de compra. A gente compra todos e vai garantir a entrega. Cara, deu 3 horas, acabou de novo. Falei, Não vai. aí não vai dar pra mim não. Foi a única hora que eu de fato desesperei. Porque aí chegou num ponto que não existia mais no Brasil. Não, Aí, teve um rolê esse- que o Edson foi na distribuidora e não tinha mais. Não, também. nenhum tinha. lugar. Não existia mais no Brasil aquele produto. A gente chegou nesse ponto. Porque a gente chegou e comprou de todo mundo a preço de varejo. De varejo. A gente comprou do varejo pra vender no varejo. Mas a gente pra só, não, salvar. só ia empatar, não ia dar lucro mais. Mas foda-se, Era só pra pra, abastecer o pessoal. entregar, pra não ter o problema ali. Aí agora pensa o suporte. 3 pessoas. Pensa o suporte. Ó, a Marcela aqui também. Empacotadora, sexóloga, Aí suporte. foi Eu não sei todo se vocês mundo. sabem, mas quando a gente começa uma empresa, a gente começa com uma estrutura pequena. Afinal, não faz muito sentido você contratar um monte de gente. Afinal, você nem sempre tem uma divulgadora que é igual a Malu. Às vezes você só tem uma empresa meio pouco mesmo que abre. Não, às vezes dá só erro mesmo. É, né? Às vezes só deu erro mesmo no seu site. Não esgotou o deu erro estoque. Isso do estoque acontece muito, por exemplo, entre empresas do varejo, uma fica boletando o estoque da Sim, outra. o tempo Bota todo. pra comprar 1000 itens. Isso é normal. Porque tira do estoque o cara vê, não posso mais vender. Quando na verdade o outro não vai pagar o boleto. Tem lá 1000 pedidos que não vão sair. Isso é muito comum, inclusive na Vibrio. Sexta-feira à noite é Não, padrão. você não pode contar isso, não. É, os Eles já caras vão sabem, ver. eles estão fazendo. Eles estão fazem. fazendo? Não, é todo. Eles eu não fazem. consigo saber quem, porque. Mas tem um sistema e-mail, já, um Mas e-mail a gente já arranjou o E sistema. aí a gente conseguiu um sistema para bloquear o número, ou identificar e também. Hoje em dia a gente já identifica qualquer... Qual é bom, Tentativa de fazer É, isso. Qualquer É. pedido Qual é bom fora mesmo. do padrão. É, por um então. monte de regras, que aí as regras não vale explicar. Isso, não dá, mas a gente já porque senão- identifica... Não, nem acontece, nem tira do estoque mais. Mas Mas faz é muito menos comum. sentido no mercado de sexo porque são muitas empresas pequenas competindo, né? Eram muitas empresas pequenas até ter uma empresa que começa a concentrar pedido, né, cara? A gente que concentra tira de pedido. todas as empresas pequenas. Então não é mais tão pequeno, porque aí a gente tem um mercado de uma empresa que cresce em níveis muito alarmantes. Se a gente está crescendo em níveis muito alarmantes e esse mercado existia consolidado há uns 60 anos, mais ou menos do mesmo jeito, é um mercado que incomoda, né? Você tem um ponto ali onde as pessoas faziam um trabalho mais ou menos da mesma forma e todo mundo vendia mais ou menos igual. Há muito tempo. É, ali. mas se a gente for pensar, e eu gosto sempre de dizer isso, com certeza, né, uma empresa que cresce no ramo está incomodando as outras, mas eu acredito muito que eu criei, a Marcela depois pode até falar um pouco disso, eu criei uma nova demanda Sim. nesse ramo, porque as pessoas que consomem Vibrio não são pessoas que antes, muitas delas, né, consumiam no sex shop. São pessoas que pela primeira vez falam, putz, eu tenho a segurança e me sinto confortável, de alguma forma, em consumir esse produto, porque eu sei que a Malu é uma pessoa que preza pela descrição, que o produto é de qualidade e tudo mais. Então, tem tudo isso. Eu realmente acho que a gente criou um novo movimento aí. Não há dúvida quanto a isso. Porque do nada foram quantas pessoas no final do primeiro dia compraram? Aí tem o problema, a gente encerra o nível absurdo. Sim, mas termina a história. Porque aí a gente chega nesse problema que no nível absurdo a gente esgota mesmo os estoques. Daí tá eu e o Edson dentro do apartamento. O Edson comemorou uma noite, né? Tem um lugar que eu levo as pessoas para elas ficarem felizes em São Paulo. É um lugar só que eu acho muito bonito, porque eu não gosto muito de São Paulo. E daí o Edson foi lá e a gente bebeu e ele tava feliz, assim. Quando ele acorda de manhã, eu falei, Edson, agora a gente tem que resolver um problema, né? E que era a coisa do estoque. E aí a gente foi tentar saber onde que chegava os pedidos ali, e a gente foi tentar conversar com os caras que vendiam para os distribuidores, o cara que faz a importação ali e vendia para os distribuidores. Daí a gente fez um extravio ali daquilo que ia chegar nos outros sex shops. A gente pagou pro cara, sei lá, 3 vezes. Não, isso foi o no preço. mesmo dia. Foi Porque no a mesmo gente dia. se encontrou à noite para Isso. jantar A gente e vocês resolveu já tinham resolvido. na outra A gente tinha resolvido uma parte disso. Ah, Depois tá. a gente foi direto na galera que faz a importação mesmo, dos containers. A gente comprou um pedaço ali de um container com os produtos e a gente conseguiu entregar. No fim do primeiro dia, a gente começou a vender no primeiro dia sem ter o produto. A gente só falou, foda-se, a gente vai resolver. A gente atrasou o prazo, tempo de né? entrega. A gente colocou pré-venda, lembra? Sim, a gente atrasou o tempo de entrega para nunca falhar com os clientes ali. A gente sabia que tinha 60 dias, era muito mais do que a gente precisava para resolver o problema. Então a gente colocou para 60 dias a pré-venda ali. E aí a gente foi atrás do produto, aí a gente foi conversou com esses caras e conseguiu o produto no dia mesmo. Então no final daquele dia tinha dado,
quase 7 mil, sei lá, 7.800. Então, fica muito claro que você criou um mercado, porque do nada, 7 mil pedidos foram feitos e não seriam feitos de outro sex shop. Não, seria. E se há Então um não eram ano- pessoas que já estavam acostumadas a Não, comprar. de Foi a jeito primeira nenhum. compra das O pessoas. público da Vibrio, na maioria dos casos, é a primeira compra de sex shop. A gente tem números que mostram que é a primeira compra de sex shop quase todos. Isso.